Uma milionária se apaixona por um varredor de rua, mas seu pai faz algo maluco para impedir o relacionamento. Antes de clicar em inscrever-se, para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de azar no amor. Nas ruas movimentadas de São Paulo, onde arranhões se erguem na direção ao céu e carros luxuosos deslizavam por avenidas reluzentes, a vida de Beatriz Moraes estava prestes a dar uma guinada inesperada. Herdeira de um império hoteleiro, Beatriz cresceu rodeada de luxos e privilégios, mas seu coração ansiava por algo mais profundo, conexão uma óbvia que seu mundo de alta sociedade não podia oferecer. Naquela manhã de primavera, Beatriz saiu de sua cobertura com suas roupas habituais, usa um terno de estilista e saltos que ecoavam contra o pavimento. Seu cabelo ondulado caía sobre os ombros enquanto caminhava com determinação para sua próxima reunião de negócios. No entanto, o destino tinha outros planos. Na sua pressa, não percebeu que sua carteira de couro italiana escorregou de sua bolsa de grife, caindo silenciosamente no chão. Continue seu caminho, alheia à perda que acabará de sofrer. Minutos depois, Rodrigo Oliveira, um homem de aparência simples, mas olhar profundo, varria a calçada com movimentos rítmicos e eficientes. Seu uniforme da prefeitura contrastava com os ternos executivos que passavam ao seu lado, ignorando-o como se fosse parte do mobiliário urbano. Aos 35 anos, Rodrigo havia aprendido a encontrar dignidade em seu trabalho, por mais humilde que fosse. De repente, sua vassoura bateu em algo. Baixou o olhar e viu uma carteira de couro fina. Pegou-a sentindo o peso do que certamente era uma informação específica de dinheiro. Por um instante, a tentativa de ficar com ela passou por sua mente. Com esse dinheiro, poderia pagar os remédios de sua mãe doente, talvez até dar a entrada para um pequeno apartamento. Mas tão rápido quanto veio, descartei uma ideia. Sua mãe lhe ensinou que a honestidade era o bem mais precioso de um homem pobre. Rodrigo abriu uma carteira procurando alguma identidade. Seus olhos se arregalaram ao ver a foto de uma mulher linda na carteira de motorista Beatriz Moraes. Leu em voz baixa. Reconheceu o sobrenome imediatamente. Os Moraes eram donos de meio São Paulo, ou pelo menos parecidos. Sem pensar duas vezes, Rodrigo deixou sua vassoura reforçada contra um poste e começou a correr na direção indicada pela carteira de motorista. Sua batida forte, não só pelo esforço físico, mas pela emoção de fazer a coisa certa. Algumas quadras adiante, Beatriz parou abruptamente. O pânico a invadiu ao perceber que sua carteira havia desaparecido. Girou sobre os calcanhares, seus olhos examinando freneticamente o chão. Foi então que o viu. Um homem com o uniforme da prefeitura correndo em sua direção, agitando algo na mão. A princípio, o medo a paralisou, mas quando o homem se mudou, viu sua própria carteira na mão dele. "Senhorita Moraes", exclamou Rodrigo, ofegante. "Acho que isto lhe pertence." Beatriz pegou a carteira, seus dedos roçando brevemente os de Rodrigo. Uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo com esse simples contato. "Eu não sei como agradecer", disse ela, sua voz progressivamente tremenda. Rodrigo revelou, e Beatriz notou pela primeira vez o quão calorosos eram seus olhos castanhos. "Não é necessário, senhorita. Qualquer um teria feito o mesmo." Mas Beatriz sabia que não era verdade. Em seu mundo, as pessoas relataram algo sem esperar algo em troca. "Por favor, diga-me seu nome", pediu ela, cativada pela honestidade que irradiava aquele homem. "Rodrigo Oliveira, senhorita. E agora, se me der licença, preciso voltar ao meu trabalho." Antes que Beatriz pudesse dizer mais alguma coisa, Rodrigo se saiu correndo de volta ao seu posto. Ela ficou ali, segurando sua carteira recuperada, sentindo que algo dentro dela havia mudado para sempre. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquele encontro fortuito era apenas o começo. O destino havia entrelaçado seus caminhos, e embora vissem de mundos completamente diferentes, seus corações já haviam começado a bater no mesmo ritmo. Beatriz chegou atrasada à sua reunião naquele dia, mas não se importou. Sua mente estava em outro lugar,
revivendo repetidamente o momento em que seus olhos se voltaram com aqueles daquele homem humilde, mas de espírito nobre. Rodrigo, por sua vez, terminou seu turno com um sorriso nos lábios, sem saber que aquela mulher de outro mundo não conseguia parar de pensar nele. Assim começou uma história que desafiaria as convenções sociais, poria à prova a lealdade familiar e demonstraria que o amor verdadeiro não conhece classes nem preconceitos. Beatriz e Rodrigo estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Uma jornada cheia de obstáculos, mas também de uma paixão que nenhum dos dois havia experimentado jamais. Os dias seguintes ao encontro com Rodrigo foram um turbilhão para Beatriz. Não consigo tirar da cabeça a imagem daquele homem humilde, mas digno, com seus olhos cheios de retenção e seu sorriso sincero. Tentou se concentrar em suas responsabilidades na empresa familiar, mas sua mente se divagava constantemente. Uma tarde, incapaz de resistir mais à curiosidade, Beatriz decidiu procurar Rodrigo. Vestiu-se de maneira simples, tentando não chamar a atenção, e aparentemente se a área onde o havia visto trabalhando. Depois de várias horas de busca, finalmente o encontrei varrendo uma praça. Rodrigo chamou-o suavemente. Ele falou o olhar, surpreso ao vê-la. Senhorita Moraes, o que faz aqui? Por favor, me chame de Beatriz, respondeu ela com um sorriso. Eu queria agradecer muito por sua honestidade no outro dia. Rodrigo corou levemente. Não é necessário, de verdade. Insisto, disse Beatriz. Você me permitiria convidá-lo para tomar um café? A proposta pegou Rodrigo de surpresa. Olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos de seus colegas de trabalho e transeuntes. Não acho que seja proteção, senhora Beatriz, respondeu em voz baixa. A senhora e eu somos de mundos muito diferentes. Beatriz sentiu uma pontada de decepção, mas não estava disposta a desistir tão facilmente. E isso importante. Apenas um café para agradecer, por favor. Algo no olhar de Beatriz fez Rodrigo reconsiderar. Com um suspiro, assentiu. Está bem, mas terá que ser depois do meu turno. Beatriz esperou pacientemente até que Rodrigo terminasse sua jornada. Juntos, caminhamos até uma pequena cafeteria em um bairro modesto. O desconforto inicial foi se dissipando enquanto conversavam, descobrindo que, apesar de suas diferentes origens, compartilhavam muitos valores e sonhos. Rodrigo contou-lhe sobre sua vida, sobre como cuidava de sua mãe doente e como, apesar das dificuldades, nunca havia perdido a esperança de um futuro melhor. Beatriz, por sua vez, falou-lhe sobre a pressão de estar à frente de um império empresarial e de como, muitas vezes, se sentia sozinha em meio a tanta abundância. As horas passaram voando e, quando se deram conta, já havia anoitecido. Rodrigo insistiu em acompanhar Beatriz para pegar um táxi, preocupado com sua segurança. Obrigada por esta tarde, Rodrigo, disse Beatriz ao se despedir. Foi revelado. Obrigado à senhora Beatriz, respondeu-lhe com um sorriso tímido. Mas não se iluda, isto nós não pode ser. Beatriz sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a compostura. Por que não? Perguntei, porque o mundo não entende. A senhora merece alguém de sua classe, alguém que lhe possa dar a vida a qual está acostumada. Isso deveria ser eu a decidir, não acha? Respondeu Beatriz, sua voz tremendamente progressiva. Rodrigo negou com a cabeça. É melhor assim, acredite. Adeus, senhorita Beatriz. Foi um prazer pessoal. Lá. Antes que ela pudesse protestar, Rodrigo se moveu rapidamente, perdendo-se entre a multidão. Beatriz ficou ali, com o coração acelerado e uma mistura de emoções que não conseguiu decifrar. O que nenhum dos dois sabia era que alguém os estivesse observando. Escondido em um carro com vidros escuros, Antônio Moraes, o pai de Beatriz, apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos tinham ficado branco. A fúria e a preocupação se misturavam em seu rosto enquanto via sua filha subir no táxi. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Não permitai que arruíne sua vida, Beatriz. Não com um Zé Ninguém.
Enquanto o táxi se afastava, Antônio ligou seu carro e começou a segui-lo a uma distância prudente. Sua mente já estava traçando um plano para separar sua filha daquele homem que, em sua opinião, só poderia trazer problemas. Em seu apartamento, Beatriz não conseguia parar de pensar em Rodrigo. Sabia que havia algo especial entre eles, algo que ia além das classes sociais e das aparências. Tomou uma decisão. Não desistiria tão facilmente e encontraria uma maneira de provar a Rodrigo que o amor poderia superar qualquer obstáculo. Por sua vez, Rodrigo chegou ao seu modesto lar com o coração pesado. Sua mãe, Dona Lourdes, notou imediatamente que algo o preocupava. "O que foi, meu filho? Você parece preocupado." Rodrigo tentou sorrir, mas não conseguiu enganar sua mãe. "Não é nada, mãe. Só conheci alguém hoje." "Uma moça?" disse Dona Lourdes, com uma fagulha de esperança em seus olhos cansados. "Sim, mas é complicado. Ela é de outro mundo, mãe. Jamais daria certo." Dona Lourdes pegou as mãos de seu filho entre as suas. "Meu filho, o amor verdadeiro não conhece mundos nem classes. Se for para você, encontrarão um jeito." Rodrigo quis acreditar nas palavras de sua mãe, mas o peso da realidade parecia grande demais. Naquela noite, tanto ele quanto Beatriz estavam dormindo com o coração inquieto, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. O que não sabia era que as forças que tentavam separá-los já estavam se movimentando. Antônio Moraes afirmou proteger. Sua filha começaria a usar suas influências para investigar Rodrigo e encontrar uma maneira de afastá-lo definitivamente de Beatriz. O destino havia unido seus caminhos, mas agora continuava lutando contra preconceitos, expectativas familiares e seus próprios medos, se quisessem ter uma chance de ficarem juntos. O caminho que os esperados estaria cheio de obstáculos, mas também de momentos de amor e descoberta que os transformariam para sempre. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Beatriz e Rodrigo. Apesar da decisão inicial de Rodrigo se manter distante, Beatriz não estava disposta a desistir tão facilmente. Com uma mistura de casualidade planejada e pura sorte, conseguia encontrar-se com ele, várias vezes mais. Cada encontro era como uma faísca que acendia um fogo cada vez mais difícil de ignorar. Conversas roubadas em parques, olhares furtivos enquanto ele trabalhava, e pequenos gestos de carinho encontraram a tecer uma conexão que ia além das palavras. Rodrigo, por sua vez, lutou contra seus próprios sentimentos. Cada vez que via Beatriz, seu coração se acelerava, mas a voz da razão em sua cabeça lhe lembrava constantemente as diferenças entre eles. Uma tarde, enquanto compartilhavam um sorvete em um banco da praça, poderia não conter mais suas preocupações. "Beatriz, isso nós não podemos continuar", disse com voz embargada. "Você merece alguém que possa lhe dar o mundo, não um simples varredor de rua." Beatriz o olhou intensamente, seus olhos brilhando com determinação. "Rodrigo, você não entende? Eu não quero o mundo. Eu quero você. Você me mostrou uma forma de ver a vida que eu nunca conheci. Com você eu me sinto real, sinceramente. Mas sua família, seu mundo, começou." "Rodrigo, meu mundo pode esperar", interrompeu Beatriz. "Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou vivendo de verdade. Não me peça para renunciar a isso." A sinceridade nas palavras de Beatriz derreteu as últimas defesas de Rodrigo. Num impulso, tomou-a em seus braços e a beijou com toda a paixão contida das últimas semanas. O mundo ao redor deles pareceu desvanecer e, por um momento, nada mais importante. No entanto, a felicidade desse momento seria efêmera. Sem que eles soubessem, Antônio Moraes havia intensificado seus esforços para separar sua filha daquele homem que considerava indigno. Havia um investigador específico para acompanhar cada movimento de Rodrigo, buscando qualquer informação que pudesse usar contra ele. Enquanto isso, no escritório de Beatriz, sua melhor amiga e assistente pessoal Juliana notava as mudanças em seu comportamento. "Bia, o que está acontecendo com você ultimamente?", disse Juliana uma tarde, enquanto revisavam alguns contratos.
Você está diferente. Mais feliz, distraído. Beatriz não conseguiu conter um sorriso. Ai, Ju, acho que estou apaixonado. Os olhos de Juliana se iluminaram com emoção. Eu sabia. Quem é o sortudo? Algum executivo bonito que você conheceu na última assembleia de acionistas? O sorriso de Beatriz vacilou um pouco. Não exatamente. É complicado, Ju. Beatriz Moraes, eu te conheço desde que éramos filhos. Desembucha logo. Com um suspiro, Beatriz contou tudo à sua amiga. Falou sobre Rodrigo, sobre como se conheceram, dos encontros furtivos e dos sentimentos que estavam crescendo entre eles. Juliana ouviu em silêncio, sua expressão passando da surpresa à preocupação. Bia, você sabe que eu te amo e que sempre vou te apoiar, mas você pensou bem nisso? Disse Juliana com cautela. Seu pai vai dar um chilique quando tiver. Eu sei, respondeu Beatriz, passando a mão pelos cabelos. Mas, Ju, quando estou com o Rodrigo, tudo faz sentido. É como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que eu não sabia que faltava. Juliana pegou as mãos de sua amiga entre as suas. Se é assim que você se sente, então lute por isso. Mas tenha cuidado, tá? Não quero te ver sofrer. O que nenhuma das duas sabia era que a conversa havia sido ouvida. Antônio Moraes, que tinha ido fazer uma visita surpresa à filha no escritório, havia parado abruptamente ao ouvir a voz de Beatriz falando de Rodrigo. A fúria se apoderou dele e, naquele momento, decidiu que era hora de tomar medidas drásticas. Naquela noite, Antônio convocou um mesmo jantar familiar. Na pousada dos Moraes, Beatriz chegou, sem suspeitar do que a esperava. Sua mãe, Helena, a recebeu com um abraço tenso, como se soubesse que algo estava prestes a explodir. O jantar transcorreu em um silêncio incômodo até que Antônio finalmente falou. Beatriz, querida, sua mãe e eu estivemos conversando. Começou com uma calma que não augurava nada de bom. Achamos que é hora de você assumir mais responsabilidades na empresa. Na verdade, providenciamos para que você seja generoso para nossa filial em Londres por um tempo. Beatriz quase se engasgou com seu vinho. O quê? Mas, pai, não. Posso ir assim, do nada. Tenho compromissos aqui, projetos em andamento. Está tudo arranjado, filha, interrompeu Antônio com firmeza. Você parte na semana que vem. É uma oportunidade única para sua carreira. Beatriz olhou para sua mãe em busca de apoio, mas Helena apenas baixou o olhar. Foi então que Beatriz entendeu. Seu pai sabia de algo. Isso é por causa do Rodrigo, não é? Disse, sua voz tremenda de raiva contida. O rosto de Antônio resistiu. Rodrigo? Você está se referindo ao varredor de rua com quem tem perdido tempo? Sim, sei tudo sobre ele. E deixe-me dizer uma coisa, Beatriz. Homens como ele só estão específicos em uma coisa, e essa coisa é o seu dinheiro. Você não o conhece, exclamou Beatriz, levantando-se. Rodrigo é o homem mais honesto e trabalhador que já conheci. Ele gosta de mim pelo que sou, não pelo que tenho. Chega, rugiu Antônio, batendo o punho na mesa. Não vou permitir que você arruíne sua vida e o nome desta família por um capricho. Você vai para Londres e ponto final. Beatriz olhou para seus pais, as lágrimas ameaçando cair. Vocês não podem me obrigar, já não sou mais criança. Enquanto você viver sob o meu teto e trabalhar na minha empresa, vai fazer o que eu disser, sentenciou Antônio. É para o seu próprio bem, filha. Um dia você vai me agradecer. Sem conseguir conter mais as lágrimas, Beatriz saiu correndo da sala de jantar. Trancou-se em seu quarto, sua mente um turbilhão de emoções. Sabia que eu preciso ver Rodrigo, avisá-lo, fazer alguma coisa, mas o quê? Enquanto isso, no modesto apartamento de Rodrigo, Dona Lourdes observava seu filho com preocupação. Rodrigo estava mais calado que o normal, com um olhar perdido que falava de um coração em conflito. Meu filho, o que está acontecendo? Disse suavemente. Faz dias que você vê assim, como ausente. Rodrigo olhou para sua mãe, debatendo-se entre contar a verdade ou guardar silêncio. Finalmente decidiu abrir seu coração. Mãe, acho que me apaixonei, disse em voz baixa. Mas é impossível, ela é de outro mundo. Dona Lourdes pegou a mão do seu filho. Ah, meu Rodrigo,
O amor não conhece mundos nem classes. Se for verdadeiro, encontre seu caminho. Mas e se não for suficiente? Disse Rodrigo, uma dúvida evidente em sua voz. E se no final nossas diferenças são grandes demais? Filho meu, o amor é como uma planta. Precisa de cuidado, paciência e, acima de tudo, coragem para crescer, respondeu Dona Lourdes com sabedoria. Se você realmente gosta dela, lute por ela. Não deixe que o medo roube a oportunidade de ser feliz. As palavras de sua mãe ressoaram em Rodrigo. Sabia que ela tinha razão, mas o medo de não ser suficiente, de causar problemas na vida de Beatriz, ainda pesava em seu coração. Naquela noite, tanto Beatriz quanto Rodrigo estavam dormindo com o coração agitado, sem saber que suas vidas estavam prestes a dar uma guinada dramática. As forças que tentavam separá-los se tornavam cada vez mais fortes, mas também era o laço que os unia. Os destinos deles reservavam provas de que poriam à prova não apenas seu amor, mas também seus princípios e sua força. Seriam capazes de superar os obstáculos que se aproximavam? Ou sucumbiriam à pressão de um mundo que parecia empenhado em mantê-los separados? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Beatriz e Rodrigo. Beatriz, desesperada com a partida iminente para Londres, procurou Rodrigo para contar-lhe o ocorrido. Encontraram-se no mesmo parque onde compartilharam tantos momentos. Londres, repetiu Rodrigo, a incredulidade e a dor evidente em sua voz. Mas por quanto tempo? Não sei, Rodrigo, respondeu Beatriz, enquanto lágrimas ameaçavam brotar. Meu pai diz que é uma grande oportunidade, mas eu sei que ele só quer me afastar de você. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Sua mente, um turbilhão de pensamentos. Parte dele queria pedir a Beatriz que ficasse, que lutassem juntos contra tudo e todos. Mas, por outro lado, a que sempre havia colocado o bem-estar dos outros acima do seu, ele dizia que talvez isso fosse o melhor. Talvez seu pai tenha razão. Disse finalmente as palavras queimando sua garganta. Talvez esta seja a oportunidade que você precisa para sua carreira. Beatriz o olhou, magoada e incrédula. O que você está dizendo, Rodrigo? Você não sente o mesmo que eu? Claro que sim, Beatriz, respondeu ele, pegando suas mãos. Mas olhe, para mim, sou um simples varredor de rua. Que futuro posso oferecer a você? Talvez isso seja um sinal de que devemos seguir caminhos separados. Não posso aceitar isso, disse Beatriz, balançando a cabeça. O que temos é especial, Rodrigo, vale a pena lutar por isso. Às vezes, amar significa deixar ir, murmurou Rodrigo, embora cada palavra dosese como uma punhalada no coração. Separaram-se naquela tarde com o coração partido, cada um imerso em seus próprios pensamentos e dúvidas. O que não sabia era que Antônio Moraes havia dado mais um passo em seu plano para separá-los, definitivamente. No dia seguinte, Rodrigo foi chamado ao escritório de seu supervisor no trabalho. Com surpresa, encontrei-se cara a cara com Antônio Moraes. Senhor Oliveira, começou Antônio, sua voz fria e calculista, serei direto. Quero que se afaste da minha filha. Rodrigo se endireitou, enfrentando o olhar do poderoso empresário. Com todo respeito, senhor Moraes, isso é decisão da Beatriz e minha. Antônio simpático, mas era um sorriso sem alegria. Vejo que não entende a situação. Tenho o poder de tornar sua vida muito difícil, senhor Oliveira, ou muito fácil, se cooperar. Tirou um envelope do bolso interno de sua paleta e o deslizou sobre a mesa. Aqui há um cheque com uma especificidade específica. Pegue-o, afaste-se da minha filha, e todos sairemos ganhando. Rodrigo olhou para o envelope, sentindo uma mistura de raiva e tentação. Com esse dinheiro poderia pagar o tratamento de sua mãe, talvez até começar o pequeno negócio que sempre sonhou. Mas o custo não posso aceitar, disse finalmente, empurrando o envelope de volta. Meus sentimentos pela Beatriz não estão à venda. A expressão de Antônio suportou. Muito nobre da sua parte, senhor Oliveira. Mas eu o advirto. Se não se afastar por bem, terei que tomar medidas mais drásticas. Rodrigo saiu do escritório de cabeça erguida, mas com o coração pesado. Sabia que havia feito o certo ao rejeitar o dinheiro,
mas também entendia que a batalha contra Antônio Moraes mal havia começado. Enquanto isso, Beatriz lutava com seus demônios demoníacos. A pressão de sua família, a partida iminente para Londres e a aparente resignação de Rodrigo estavam despedaçando. Foi nesse momento de fraqueza que Juliana chegou com uma proposta inesperada. Bia, sei que você está passando por um momento difícil, disse Juliana, sentando-se ao lado da amiga. Mas tive uma ideia. Que tal se a gente viajasse? Só você e eu, como nos velhos tempos, poderíamos ir para a praia, espairecer um pouco antes de você ter que ir para Londres. Beatriz hesitou. Parte dela queria ficar, continue lutando por Rodrigo. Mas outra parte, cansada e ferida, ansiava por uma fuga. Não sei, Ju, começou. Vai, será só um fim de semana, insistiu Juliana. Vai te ajudar a esclarecer a mente, a tomar decisões com o coração mais tranquilo. Finalmente, Beatriz, selecionadas. Talvez um pouco de distância lhe dê essa explicação de que você precisa. O que Beatriz não sabia era que Juliana, pressionada por Antônio Moraes, tinha outros planos. A viagem não foi apenas uma escapada inocente entre amigas, mas parte de um plano elaborado para manter Beatriz longe de Rodrigo durante um momento crucial. O fim de semana chegou e Beatriz partiu com Juliana, seu coração dividido entre a emoção pela viagem e a preocupação por deixar Rodrigo. Tentei contatá-lo antes de ir, mas suas mensagens ficaram sem resposta. Rodrigo, por sua vez, havia tomado uma decisão dolorosa. Convencido de que era o melhor para Beatriz, decidiu afastar-se completamente. Mudou seu número de telefone e pediu transferência para outra área da cidade para suas tarefas de limpeza. Quando Beatriz voltou da viagem, descobriu com horror que Rodrigo havia desaparecido. Suas tentativas de contato foram em vão. Desesperada, foi aos lugares que costumavam frequentar, mas não encontrei nenhum rastro dele. Foi então que Antônio Moraes deu o golpe final. Aproveitando-se da confusão e do dor de sua filha, convenceu-a de que Rodrigo havia aceitado o dinheiro e partido voluntariamente. Sinto muito, querida, disse Antônio fingindo compaixão. Mas eu te avisei. Homens como ele só estão interessados em uma coisa. Beatriz, com o coração partido e o orgulho ferido, finalmente cedeu. Aceitou a transferência para Londres, convencida de que tudo havia sido uma ilusão, que o amor que acreditara ser real não passava de um espejismo. Enquanto Beatriz embarcava no avião rumo a Londres, Rodrigo observava a cidade da janela de seu novo e modesto apartamento, em um bairro afastado. Ambos com o coração despedaçado, confirmados de que sua história de amor havia chegado ao fim. Mas o destino, que os havia unido uma vez, tinha outros planos. O que nenhum dos dois sabia era que sua separação não era mais que o início de uma prova ainda maior, uma que poria à prova não apenas seu amor, mas também sua fé em si mesmos e no outro. A distância, os mal-entendidos e as manipulações os feitos separados. Mas será que o amor que sentiu seria forte o suficiente para superar todos esses obstáculos? O futuro guardava surpresas que nenhum dos dois poderia imaginar. Os anos que passaram trouxeram mudanças inesperadas e reviravoltas do destino. Para Beatriz e Rodrigo, Beatriz, em Londres, mergulhou no seu trabalho com uma dedicação quase obsessiva. Sua dor se transformou em ambição e logo se tornou uma das executivas mais promissoras da companhia. No entanto, por trás de sua fachada de sucesso e sofisticação, uma lembrança de Rodrigo continuou a atormentá-la. Uma noite, depois de fechar um importante negócio, Beatriz se encontrou sozinha em seu luxuoso apartamento, com vista para a Tâmisa. Enquanto contemplava as luzes da cidade, seus pensamentos voaram para aquele parque de São Paulo onde havia compartilhado momentos de felicidade sinceros com Rodrigo. Por que, Rodrigo? Murmurou para si mesma, uma lágrima solitária rolando por sua bochecha. Por que o dinheiro foi mais importante do que o que temos? Enquanto isso, no Brasil, a vida de Rodrigo havia feito um boato inesperado. Depois de se afastar de Beatriz, ele havia mergulhado em uma profunda depressão.
Foi então que um encontro fortuito mudou seu destino. Um dia, enquanto varria as ruas, Rodrigo encontrou um senhor idoso que sofreu um desmaio. Sem pensar duas vezes, ajudou-o e o levou ao hospital. Resultou que o idoso era seu João Silveira, um empresário investidor que ficou com a segurança e honestidade de Rodrigo. Seu João, agradecido, decidiu se tornar mentor de Rodrigo. Ofereceu-lhe a oportunidade de estudar e trabalhar em sua pequena empresa de reciclagem. Rodrigo, vendo uma chance de melhorar sua vida e a de sua mãe, aceita. Com o tempo, Rodrigo não apenas completou seus estudos, como também ajudou a expandir o negócio de seu João, transformando-o em uma empresa de gestão ambiental reconhecida nacionalmente. Sua abordagem inovadora em tecnologias verdes e seu compromisso com as comunidades marginalizadas o tornaram um nome respeitado no mundo dos negócios sustentáveis. Apesar de seu sucesso, Rodrigo nunca esqueceu suas raízes, nem Beatriz. Cada conquista, cada passo adiante, o fazia pensar nela, e não poderia ter sido. Uma tarde, enquanto revisava propostas para um novo projeto de reciclagem, Rodrigo se deparou com uma foto de Beatriz em uma revista de negócios. O artigo a elogiava como uma das mulheres mais influentes no mundo corporativo europeu. "Você conseguiu, Beatriz", disse em voz baixa, com uma mistura de orgulho e nostalgia. "Sempre pensei que você estava destinado a grandes coisas." O destino, no entanto, tinha planos para entrelaçar novamente os seus caminhos. A empresa de Beatriz estava buscando expandir-se na América Latina, com foco em negócios sustentáveis, e a empresa de Rodrigo estava na mira como potencial parceiro local. Quando Beatriz recebeu o relatório sobre as possíveis alianças no Brasil, seu coração deu um salto ao ver o nome de Rodrigo Oliveira como CEO de uma das empresas mais promissoras. "Não pode ser", murmurou, sua mão tremenda enquanto segurava o relatório. "Rodrigo?" A notícia de que teria que voltar ao Brasil para negociar pessoalmente essas alianças a encheu de uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, a dor e a traição, que havia sentido todos esses anos, ainda estavam frescas. Por outro lado, uma parte dela ansiava por vê-lo. Entenda o que realmente havia acontecido. Enquanto isso, no Brasil, Rodrigo recebeu a notícia da visita dos executivos de Londres com uma mistura de antecipação e temor. O nome de Beatriz Moraes na lista de visitantes fez seu coração acelerar. "Depois de todos esses anos", disse Rodrigo, olhando pela janela de seu escritório para o horizonte de São Paulo, "o que direi quando a vir?" O que nenhum dos dois sabia era que seu reencontro desencadearia uma série de acontecimentos que trariam à tona verdades ocultas e colocariam à prova não apenas seus sentimentos, mas também seus valores e tudo o que havia construído nos anos de separação. Antônio Moraes, ao saber da iminente visita de sua filha e do sucesso de Rodrigo, entrou em pânico. Suas manipulações do passado ameaçavam vir à tona. Decidiu que era hora de tomar medidas drásticas para manter seu segredo salvo. Juliana, que havia mantido sua amizade com Beatriz ao longo dos anos apesar da distância, debateu-se entre a lealdade à sua amiga e o peso dos segredos que havia guardados. Sabia que o reencontro entre Beatriz e Rodrigo poderia ser a descoberta que mudaria tudo. Enquanto o avião de Beatriz decolava de Londres com destino ao Brasil, e Rodrigo se preparava para o encontro mais importante de sua vida, o destino começava a mover suas peças. O tabuleiro estava pronto para um jogo onde o amor, a verdade e a redenção estavam em jogo. São Paulo, com suas ruas movimentadas e seu céu sempre mutável, se preparava para ser testemunha de um reencontro que abalaria os alicerces de mais de uma vida. Beatriz e Rodrigo, sem saber, estavam prestes a enfrentar não apenas seu passado, mas também um futuro que nenhum dos dois poderia imaginar. O sol da manhã banhava São Paulo quando o avião de Beatriz pousou. A cada passo que dava para fora do aeroporto, sentia seu coração bater mais forte. A cidade que uma vez foi seu lar, agora parecia estranha e familiar ao mesmo tempo. Em seu hotel de luxo, Beatriz se preparou meticulosamente para uma reunião. Cada gesto,
Cada peça de roupa que escolheu era um escudo contra a tempestade emocional que ameaçava se desencadear em seu interior. Enquanto isso, nos escritórios de sua empresa, Rodrigo andava de um lado para o outro, nervoso. Sua assistente, Mariana, o observava com preocupação. "Seu Rodrigo, o senhor está bem?" disse ela. Rodrigo parou e tentou sorrir. "Sim, Mariana. É só que hoje é um dia importante." Mariana, que trabalhou com Rodrigo há anos e conhecia fragmentos de sua história, assentiu compreensivamente. "Vai dar tudo certo, chefe. O senhor trabalhou duro para chegar até aqui." As palavras de Mariana ecoaram em Rodrigo, sim. Ele havia trabalhado duro. Havia algo construído do qual você poderia se orgulhar. Mas seria o suficiente diante de Beatriz? A hora da reunião chegou. Beatriz entrou na sala de reuniões com uma imagem da moda e do profissionalismo. Rodrigo, ao vê-la, sentiu-se como se o tempo tivesse parado. Ela estava ainda mais linda do que se lembrava, com um ar de confiança e determinação que não tinha quando a conheceu. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo ao redor distante. Anos de dor, dúvidas e saudade se condensaram naquele instante. "Senhorita Moraes, bem-vinda", disse Rodrigo, estendendo a mão, sua voz progressivamente trêmula. "Senhor Oliveira, é um prazer", respondeu Beatriz, apertando sua mão. O contato invejoso, uma corrente elétrica através de ambos. A reunião transcorreu em um ambiente de tensão mal contido. Falaram de negócios, de projetos e colaborações, mas por baixo de cada palavra, de cada gesto, pulsava uma história não contada. Quando a reunião terminou e os outros executivos saíram, Beatriz e Rodrigo ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Finalmente, foi Beatriz quem cortou o silêncio. Você conseguiu muito, Rodrigo. Parabéns." Rodrigo concordou. "Obrigado, você. Também teve muito sucesso. Sempre soube que você iria longe." "Sábia", disse Beatriz, um toque de amargura em sua voz. "Como poderia saber se você desapareceu sem deixar rastro?" A acusação atingiu Rodrigo como um soco. "Beatriz, eu..." "Não, Rodrigo", interrompeu ela, anos de dor vindo à tona. "Como você poderia? Como poderia aceitar o dinheiro do meu pai e desaparecer assim?" Rodrigo olhou, confuso. "O quê?" "Beatriz, eu nunca aceitei dinheiro do seu pai. Pelo contrário, eu o rejeitei." Foi uma vez que Beatriz ficou atônita. "Mas meu pai me disse que você tinha ido embora, que tinha aceitado o dinheiro." A percepção de que foram vítimas de um engano caiu sobre ambos como um balde de água fria. "Beatriz, eu me afastei porque achei que era o melhor para você", explicou Rodrigo, sua voz carregada de emoção. "Seu pai me ameaçou. Disse que arruinaria minha vida se eu não me afastasse. Pensei que, embora indo, daria a você a chance de ter a vida que merecia." As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Beatriz. "Todos esses anos, vivemos uma mentira todos esses anos." Rodrigo, incapaz de se conter mais, se moveu dela e tomou suas mãos entre as suas. "Beatriz, não passou um dia em que eu não tenha pensado em você. No que pensamos ter sido. Rodrigo, eu..." começou Beatriz, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Antônio Moraes entrou na sala. Seu rosto uma máscara de fúria mal contida. "Afaste-se da minha filha." Complexo, avançando em direção a eles. "Pai, o que você está fazendo aqui?" exclamou Beatriz, surpresa e confusa. "Vim proteger você, filha", respondeu Antônio, lançando um olhar de desprezo a Rodrigo. "Este homem não passa de um oportunista. Não deixe que ele te engane novamente." Rodrigo se superou, Antônio. "Senhor Moraes, acho que já é hora de uma verdade vir à tona. O senhor nos separou há anos com suas mentiras. Não vou permitir que faça isso de novo." Antônio empalideceu, percebendo que seu engano cometido estava prestes a desmoronar. Mas antes que eu pudesse responder, outra voz se juntou ao confronto. "Chega!" Era Juliana, que havia acompanhado Antônio até ali. "Não posso mais guardar esse segredo." "Beatriz, Rodrigo, sinto muito. Eu ajudei seu pai a separá-los. A viagem, as mentiras, eu fiz parte de tudo.
A revelação caiu como uma bomba na sala. Beatriz olhou para sua melhor amiga e seu pai, uma traição refletida em seus olhos. Como vocês poderiam? Sussurrou, sua voz quebrada pela dor e pela incredulidade. O caos se instalou na sala. Acusações, explicações e pedidos de desculpas se misturavam em um turbilhão de emoções. Em meio à confusão, Beatriz e Rodrigo se olharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Sem dizer uma palavra, ambos saíram da sala, deixando para trás o barulho e as mentiras. Caminharam juntos até o terraço do edifício, onde a vista da cidade se estendia diante deles. E agora? Disse Beatriz, sua voz mal passando de uma sussurrada. Rodrigo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Agora, Beatriz, temos a oportunidade de escrever nossa própria história sem mentiras, sem manipulações. Só você e eu. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Beatriz e Rodrigo enfrentavam um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. As mentiras do passado foram expostas, mas o amor que uma vez os uniu ainda estava lá esperando para ser redescoberto. O que eles não sabiam era que sua história estava longe de terminar. Novos desafios os aguardavam, provas que testariam não apenas seu amor recém-redescoberto, mas também seus princípios e tudo o que foi construído nos anos de separação. O destino, que uma vez os havia separados, agora lhes oferece uma segunda chance. Seria capaz de aproveitá-la? Poderíamos superar o dor do passado e construir um futuro juntos? Só o tempo diria. Os dias que se seguiram ao reencontro dramático foram um turbilhão de emoções para Beatriz e Rodrigo. Ambos se encontraram em uma encruzilhada, tentando reconciliar seus sentimentos do passado com a realidade do presente. Beatriz, sobrecarregada pelas revelações, decidiu prorrogar sua estadia no Brasil. Precisava de tempo para processar tudo o que acontecera e, mais importante ainda, para redescobrir quem era Rodrigo agora. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, o mesmo lugar onde anos atrás compartilhavam sorvetes e sonhos, Beatriz fez o silêncio. É estranho, sabe? Disse ela, seu olhar perdido no horizonte. Passei anos te odiando, convencida de que você tinha me traído. E agora, Rodrigo assentiu, compreendendo. E agora percebemos que fomos ambas vítimas. Beatriz, se eu pudesse voltar atrás. Não podemos mudar o passado, Rodrigo, interrompeu ela suavemente. Mas talvez possamos construir um futuro. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, ambos sentiram que algo começava a curar dentro deles. Enquanto isso, na mansão dos Morais, Antônio enfrentou as consequências de suas ações. Helena, sua esposa, ficou furiosa ao descobrir a magnitude de suas manipulações. Como você pôde, Antônio? Exclamou Helena, a decepção evidente em sua voz. Tem ideia do dano que machucou? Não só a Beatriz e o Rodrigo, mas a toda a nossa família. Antônio, pela primeira vez em anos, parecia realmente abatido. Eu fiz pelo bem da Beatriz, pelo futuro dela. Não, Antônio, interrompeu Helena com firmeza. Você fez pelo seu orgulho, pela sua obsessão com controle, e agora você pode perder sua filha para sempre. As palavras de Helena atingiram Antônio profundamente. Pela primeira vez, ele começou a ver o verdadeiro alcance de suas ações. Enquanto isso, Juliana lutava com sua própria culpa. Decidiu procurar Beatriz para tentar fazer as pazes. Encontrou-a em um café perto do parque. Bia, sei que você provavelmente me odeia agora, começou Juliana com sua voz trêmula. Mas preciso que você saiba o quanto eu sinto muito. Fui fraca, me deixei manipular pelo seu pai e Beatriz transferiu uma mão para detê-la. Ju, estou magoada e decepcionada. Eu confiei em você. Mas também sei que meu pai pode ser persuasivo. Rodrigo, que até então permaneceu em silêncio, entrevista. A verdade é que todos cometemos erros. Eu também desviei ter lutado mais. Desviei ter confiado no que tínhamos. Beatriz pegou a mão de Rodrigo sobre a mesa, um gesto que não passou despercebido por Juliana. Estamos tentando deixar o passado para trás, entender e perdoar.
Talvez você também possa fazer parte desse processo, Ju. As lágrimas corriam pelo rosto de Juliana enquanto ela assentia agradecida. Os dias se transformaram em semanas. E aos poucos, Beatriz e Rodrigo foram se reconectando. Compartilharam histórias de suas vidas durante os anos de separação. Riram, choraram e, acima de tudo, obtiveram o curar. Uma noite, enquanto jantavam no modesto apartamento de Rodrigo, Beatriz notou uma foto emoldurada na parede. Era Rodrigo com uma senhora idosa, ambos sorrindo em frente ao que parecia ser uma pequena loja. "Quem é?" perguntou curiosa. Rodrigo transmitiu com nostalgia. "É Dona Lourdes, minha mãe. Essa foto é do dia em que abrimos nossa primeira loja de produtos reciclados. Ela é linda, Rodrigo. Eu adoraria tê-la conhecida." O rosto de Rodrigo se entristeceu. Ela faleceu há 2 anos. Câncer. Mas viveu o suficiente para me ver me formar e começar o negócio. Ela estava tão orgulhosa. Beatriz se mudou e o abraçou forte. "Tenho certeza de que ela continua orgulhosa, onde quer que você esteja." Esse momento de vulnerabilidade compartilhada fortaleceu ainda mais sua conexão. Ambos perceberam que, apesar dos anos e das declarações que os possuíam separados, ainda eram capazes de se entender e apoiar mutuamente. No entanto, nem tudo eram flores. A notícia da reconciliação entre Beatriz e Rodrigo logo chegou aos ouvidos da alta sociedade paulistana e do mundo corporativo internacional. Os rumores e as especulações surgiram a circular. Um dia, enquanto Beatriz e Rodrigo saíam de uma reunião de negócios, foram incluídos por um grupo de jornalistas. "Senhorita Moraes, é verdade que está arriscando a traição de sua empresa por um caso com um ex-gari?" Fale um deles. "Senhor Oliveira, como responde às acusações de que está usando a senhorita Moraes para subir no mundo dos negócios?" Disse outro. Rodrigo, instintivamente, se colocou na frente de Beatriz, protegendo-a dos flashes e das perguntas prejudiciais sem comentários. Disse firmemente, enquanto a guiava para o carro que os esperava. Uma vez a salvo dentro do veículo, Beatriz soltou um suspiro trêmulo. Não esperava que assim fosse. Rodrigo pegou sua mão. "Sinto muito, Bia. Talvez devêssemos reconsiderar as coisas. Não quero que suas notificações ou sua carreira sejam afetadas por minha causa." Beatriz o olhou com determinação. "Não, Rodrigo, não vou deixar que o mundo decida por nós. Não de novo. Passamos por muita coisa para desistir agora." Naquela noite, na solidão do seu quarto de hotel, Beatriz tomou uma decisão. Ligou para seu assistente em Londres. "Lisa, preciso que você organize uma coletiva de imprensa. Aqui no Brasil, o mais rápido possível." "Claro, senhorita Moraes. Posso perguntar o motivo?" Beatriz respirou fundo. "Vou contar minha história. Toda a minha história." Enquanto isso, na mansão dos Moraes, Antônio assiste às notícias com preocupação crescente. As imagens de Beatriz e Rodrigo, sendo assessoradas pelos jornalistas, se repetiam sem parar. Helena entrou na sala, notando a expressão atormentada de seu marido. "Está na hora, Antônio", disse suavemente. "Hora de quê?" disse ele, embora no fundo já quis saber a resposta. "De fazer a coisa certa, de renovar o que você cortejou." Antônio fechou os olhos, sentindo o peso de anos de manipulações e mentiras sobre seus ombros. "Finalmente concordo. Você tem razão. Está na hora de encarar a verdade." O que ninguém sabia era que a coletiva de imprensa que Beatriz estava planejando se tornaria o palco de revelações que abalariam não só a família Moraes, mas todo o mundo empresarial brasileiro. O destino havia reunido Beatriz e Rodrigo novamente, mas agora eles enfrentariam um novo desafio: defender seu amor diante de um mundo que parecia determinado a separá-los mais uma vez. Seria capaz de superar esses obstáculos? Poderia finalmente encontrar a felicidade que lhes foi negada anos atrás? A resposta para essas perguntas estava prestes a ser revelada, e nada mais seria o mesmo. O dia da coletiva de imprensa chegou, trazendo uma tensão palpável no ar.
O salão do hotel de luxo onde a série foi realizada estava lotado de jornalistas, câmeras e personalidades do mundo empresarial, todos aguardando ansiosamente as declarações de Beatriz Moraes. Nos bastidores, Beatriz se preparava, seu coração batendo forte. Rodrigo estava ao seu lado, segurando a mão em um gesto de apoio silencioso. "Tem certeza disso?", disse ele suavemente. Beatriz concordou. "É hora de a verdade vir à tona. Aconteça o que acontecer, nos encontraremos juntos." Justo quando eles estavam prestes a sair, a porta se abriu abruptamente e Antônio Moraes entrou, seguido de perto por Helena e Juliana. "Pai, o que você está fazendo aqui?", disse Beatriz, surpresa e defensiva. Antônio falou as mãos em um gesto de paz. "Não vim para impedi-la, filha. Vim para fazer a coisa certa pela primeira vez." Antes que Beatriz pudesse responder, o coordenador do evento indicou que era hora de começar. Com um último olhar de determinação entre eles, o grupo subiu ao palco. Os flashes das câmeras explodiram quando Beatriz se moveu do microfone. Ela respirou fundo e começou. "Boa tarde a todos. Convoquei vocês hoje para contar uma história. Uma história de amor, de perda, de enganos e, espero, de redenção." Na hora seguinte, Beatriz revelou a história completa de seu relacionamento com Rodrigo, como manipulações de seu pai, os anos de separação e seu recente reencontro. A audiência ouvia em silêncio, cativada pela narrativa. Quando terminou, Antônio se moveu do microfone. Seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e determinação. "Tudo o que minha filha disse é verdade", começou, sua voz quebrando progressivamente. "Eu sou o responsável pela separação deles. Deixei que meu orgulho e meus preconceitos nublassem meu julgamento. Roubei anos de felicidade da minha filha e de um homem bom e trabalhador. Hoje estou aqui para pedir perdão publicamente e para anunciar minha renúncia como CEO da Empresas Moraes." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Ninguém esperava essa confissão. Rodrigo, comovido pelo gesto, se moveu do microfone. "Senhor Moraes, durante anos o culpei por nos separar, mas também devo assumir minha parte de responsabilidade. Deveria ter lutado mais, deveria ter confiado no que Beatriz e eu temos. Hoje, se me permitir, gostaria de começar de novo." Ele estendeu a mão para Antônio, que após um momento de hesitação, o apertou firmemente. Beatriz, com lágrimas nos olhos, pegou o microfone novamente. "Esta é nossa história, uma história de segundas chances. Sei que há quem questione minhas decisões empresariais com base na minha vida pessoal. A eles eu digo, julguem nosso trabalho, nossos resultados. O amor não é uma fraqueza, é uma força." A sala irrompeu em aplausos. Jornalistas e participantes se levantaram, comovidos pela honestidade e coragem demonstradas no palco. Nas semanas que se seguiram, a história de Beatriz e Rodrigo se tornou um fenômeno midiático. Longe de treinar suas carreiras, sua honestidade e determinação lhes renderam o respeito de muitos no mundo empresarial. A Moraes Enterprises, sob a nova liderança de Beatriz, e a empresa de Rodrigo iniciaram uma colaboração que revolucionou o setor de gestão ambiental na América Latina. Sua visão conjunta de um futuro mais verde e socialmente responsável contribuiu para uma nova geração de empresários. Antônio, por sua vez, iniciou um longo processo de redenção. Começou a trabalhar com organizações beneficentes, usando sua experiência e contatos para ajudar jovens empreendedores de baixa renda. Um ano após o fatídico reencontro, Beatriz e Rodrigo se casaram em uma cerimônia íntima no mesmo parque onde tudo havia começado. Rodeados por seus entes queridos, incluindo um Antônio visivelmente emocionado, trocaram votos que falaram não só de amor, mas de perdão, crescimento e segundas chances. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Rodrigo sussurrou no ouvido de Beatriz. "Sabe, diz que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho." Beatriz deu, apoiando a cabeça no ombro de Rodrigo. "E o nosso percorreu um longo caminho para chegar." Aqui, olhando ao redor, para os rostos sorridentes de seus amigos e familiares, Beatriz e Rodrigo
descobriram que sua história não terminava ali. Este era apenas o começo de um novo capítulo, um que escreveriam juntos, enfrentando quaisquer obstáculos que a vida pudesse apresentar, sempre de mãos dadas, sempre com amor. Porque no final, sua história provou que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se rende diante das adversidades e sempre, sempre encontra uma maneira de triunfar.